Partiu resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Opa, estamos falando de UNB. A UNB é assim, né? Nós temos um textão, nós temos vários itens aí que cobram situações diversas aí com base nesse textão aí, o texto base. Onde a gente vai ter que fazer coleta de dados, enfim, né? Para a gente poder fazer a nossa inferência, determinar ali se o gabarito ali deste item está certo, se está errado, enfim. O que eu vou fazer com você? Tá? Nós vamos ler o texto juntos e aí você vai identificar comigo que você tem que conhecer sobre função afim. Você conhece função afim? Na verdade, aqui a gente poderia até pensar em funções, aquela parte introdutória ainda, né? Valor numérico de uma função. E aí, o que eu vou trazer para você, né? Qual é a estrutura, o que você tem que conhecer para resolver, a gente vai resolver rapidamente esse item aqui, mas eu vou um pouquinho além. Então, se você está procurando aqui esse vídeo para entender bem a matemática linda, pelo menos essa parte aqui que você precisava dominar, e claro que nunca é demais, um pouquinho além, você está no lugar certo, tá? Então a gente vai ler com calma e vai relembrar os detalhes importantes aqui. Bora lá? Várias espécies de aves migram durante o inverno para regiões mais quentes. Considerando que em certo período de migração uma espécie de ave tenha feito uma trajetória descrita pela função fx igual a 5x menos 4, julgue os itens a seguir. Nós vamos falar desse item 19. Apareceu essa coisa aí, ó, f de 3 quintos igual a menos 1. Não fala assim da matemática linda, tá? Então, assim, só para você entender e se ambientar com termos, né? Porque a nossa querida e amada UNB gosta de cobrar também conhecimento aí teórico sobre alguns determinados assuntos. Eu preciso que você entenda o seguinte. Deixa eu destacar aqui para você a nossa função. A função é fx igual a 5x menos 4, tá? Quando ele pede para a gente ali f de 3 quintos é igual a menos 1, o que você tem que pensar? Nós estamos falando de valor numérico de uma função. Então, para você lá pensar e entender qual o tópico que nós estamos brincando, é valor numérico de uma função. De uma função. Sabe o que eu acho que é legal você já associar aqui também? Quando a gente atribui um valor numérico a uma determinada função, ou seja, se a gente coloca alguma coisa no lugar do x, nós vamos encontrar o seu y correspondente. Ou seja, nós estamos falando de um ponto do nosso sistema cartesiano ortogonal. E quando eu atribuo um valor a x, encontro o seu y correspondente, nós podemos ou devemos associar a ideia de imagem de uma função. E aí, para você não esquecer, quando a gente atribui um valor a x, encontramos o resultado, e o resultado é o y, imagem y. Você pode pensar assim para fazer alguma associação, tá? Então, basicamente, o que nós teríamos que pensar aqui para sermos objetivos e verificarmos se esse item está certo ou errado. Perceba que eu tenho aqui, ó, no comando do item, a afirmação está dizendo assim, f de 3 quintos é igual a menos 1. Ou seja, perceba que se você for comparar com a função fornecida no nosso texto base, o 3 quintos está no lugar do x. E o teu papel é simplesmente fazer uma substituição aqui. Então, no lugar desse x aqui, ó, nós vamos colocar um 3 quintos. Quer ver? Vou escrever isso aqui para você. Então, f no lugar do x, nós vamos colocar um 3 quintos. Então, em vez de ser um 5 vezes x, vai ser um 5 vezes 3 quintos. E o restante, ó, copiei, o menos 4. Então, de novo, ó, no lugar do x, eu tenho um 3 quintos. No lugar do x, eu coloquei um 3 quintos. Aí, qual que é a sacada, né? O que nós temos que perceber aí para resolver esse item? Cálculo básico. Cálculo básico. Podemos fazer uma simplificação aqui, ó, desse 5 que está multiplicando a fração ali, ó, 3 quintos. Ao fazer essa simplificação quarta, né, eu vou ter ali somente o 3, né? 5 vezes 3 é 15, dividido por 5 vai dar 3. Então, o nosso f, quando x vale 3 quintos, ficou o quê? 3 menos 4.
tá? De novo, eu fiz este cálculo aqui, e desta partezinha aqui eu cheguei à conclusão que isso aqui dá 3. Né? E aí, brincar de fazer continhas básicas, aí, ó, 3 menos 4 é menos 1. Então, nós chegamos à conclusão que, quando atribuímos o valor de x, atribuímos x o valor de 3/5, o seu y correspondente é menos 1. E é exatamente o que foi fornecido aqui, ó, no item 19. Logo, este item aqui, ele está certo. Maravilha. Antes de você sair, não esquece de curtir o vídeo, mas eu quero te mostrar uma outra coisinha. O que significa isso basicamente? Tá? O que você pode pensar e associar é o seguinte. Se eu faço aqui, ó, bem simplesinho, mais eficaz, o nosso eixo x, o nosso eixo y, lembrando, eixo x, domínio da função, eixo y, contradomínio da função. A imagem está contida no contradomínio. Então, se eu pegar ali, ó, 3/5 associado a x, seria algo mais ou menos aqui, o 3/5. E o menos 1, algo mais ou menos aqui lá no y. Aonde eles se encontram, vai me dar exatamente este ponto que a gente acabou de determinar. Então, se eu chamasse esse ponto, sei lá, de ponto A, aqui estaria o nosso ponto A. Quando x é igual a 3/5, a sua imagem é menos 1. É isso que você poderia associar também. Bacana? Então, fomos além. Tá? Então, merece 1000 curtidas esse vídeo aí. Não esquece de se inscrever para mim. Você conhecia essa ideia de valor numérico, que você, quando você associa valor numérico de uma função, ou seja, atribui um valor a x, o que você encontra o seu y correspondente, esse y é a sua imagem? Né? Essas coisas eu gosto de saber de você, para perceber se realmente foi útil, se você precisa que eu reforce alguma coisa, enfim, a ideia é te ajudar. No mais, desejo para você bons estudos e até a próxima. Tchau!